Oi, alunos, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula vai ser diferente. Hoje, como é sexta-feira, e nós vamos finalizar aquela parte do texto do Felpo Filfa, no começo do livro. Então, para a gente finalizar, eu resolvi trazer a história inteira, porque lá só tem uma parte da história. Vamos conhecer quem era o Felpo Filfa. E também vamos conhecer quem era a autora, a Eva Funari. Mas vamos começar logo para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então vamos lá. Na toca 88 da Rua Despinhos, na cidade de Rapidópolis, morava um coelho muito solitário. Ele não recebia visitas, não tinha amigos, nunca queria saber de conversa com ninguém. Vivia o tempo todo isolado. Os vizinhos já estavam acostumados, porque eles diziam que estava no mundo da lua. Ele era distraído e desligado. E tudo isso podia se entender porque ele era um poeta. Ele era o famoso escritor Felpo Filfa, o poeta. Felpo era assim solitário desde os tempos de criança, quando os coleguinhas da escola zombavam dele, porque ele tinha uma orelha mais curta que a outra. Essa diferença sempre foi um grande problema para o Felpo. E a situação piorou mais quando resolveram que Felpo deveria usar um aparelho para esticar a sua orelha menor. O aparelho se chamava estica-orelha. Era grande, pesado e difícil de ser usado. O pior de tudo foi que de nada adiantou tanto sacrifício. Ninguém entendeu por quê. Mas o aparelho, que funcionava tão bem com os outros filhotes, não deu certo para o Felpo. Ele continuou com uma orelha mais curta que a outra. E um certo dia, quando Felpo já era um poeta famoso, tomou uma decisão. Ele iria contar para todos a sua triste história. Ele iria escrever a sua autobiografia, a história da sua vida, desde quando ele era um coelho muito pequeno que sofria bullying na escola, porque ele tinha uma orelha menor que a outra. O coelho, poeta, pegou uma xícara de café, sentou-se diante da máquina de escrever e começou. Capítulo 1. A infância. Meu nome é Felpo, sou poeta e escritor. Sou um coelho solitário, não gosto de sair da minha toca. Quando eu era muito pequeno, sofri muito, porque tinha uma orelha mais curta que a outra. Os colegas da escola sempre zombavam de mim. Felpo lembrou-se de um papel velho e que estava guardado na gaveta já há muito tempo e colocou em cima da escrivaninha, ao lado da máquina de escrever. Era o manual do Estica-Orelha, aquilo que fazia lembrar de sua infância. Nesse manual estava escrito o uso do aparelho, avisos de segurança do aparelho e também a assistência técnica caso o aparelho viesse dar algum problema. Nesse momento, seus pensamentos foram interrompidos pela campainha. Din-dom! Era o carteiro trazendo uma pilha enorme de cartas. O poeta sempre recebia muitas, mas nunca lia nenhuma. Nem abria as cartas. Quando elas chegavam, ele jogava no fundo de um baú. E olha que o baú já estava lotado de cartas. Nesse dia, porém, Felpo viu um envelope diferente. Ele era grande, ele era lilás, amarrado com uma fita da mesma cor do envelope. Então, ele ficou curioso. E aquilo chamou a sua atenção. E ele logo abriu a carta. Quando ele abriu a carta, ele começou a ler. Rapidópolis, 20 de fevereiro. Prezado senhor Filpa, meu nome é Charlot e admiro demais o seu talento e os seus poemas. Mas se me permite, tem alguns deles que eu não gosto muito não.
Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso. Cruz credo. Que final pavoroso. Olha só como o senhor escreveu. Eu não gostei não. Olha aí, ó. Princesa do Avesso não mora na torre. Ela mora no fundo do poço. E o fundo do poço é o seu coração. Não joga suas tranças, espera uma corda de um príncipe jovem, formoso e bobão. Chegado o momento, a moça do avesso o traz para baixo com um leve puxão. E no fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes para sempre serão. Ah, Felpo, que poema mais triste! Então, o que foi que eu fiz? Eu resolvi mudar. Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Eu odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. Veja só. Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como, nem qual a razão. Do fundo do poço saíram cansados de tanta tristeza, de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas e seus filhos, saíram voando num baita avião. Não foram para a torre, nem foram para a lua, ficaram na terra, com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia, viveram para sempre de short e calção. E aí, o senhor gostou, poeta? Ah, com certeza eles serão mais felizes assim, não é? Espero que o senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial de Charlot. Quando Felpo acabou de ler, a sua orelha direita, que era a mais curta, começou a tremer, 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 tremer. Toda vez que ele ficava nervoso, a orelha tremia descontroladamente. Tremia, 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 tremia. Infelizmente, além do encurtamento, ele sofria de orelhite tremulosa. A carta tinha deixado Felpo bem nervoso. Um coelho famoso como ele não estava acostumado com pessoas que diziam assim, com todas as letras, que não gostou do seu poema. Quem era aquela Charlot que tinha coragem de falar com ele daquele jeito? E ainda mais mudar o fim da sua história? Felpo não ia nem responder o tamanho atrevimento. Amassou a carta todinha e jogou no cesto de lixo. Ah, o Felpo ficou bem zangado. A carta foi para o lixo, mas o assunto não. Felpo não conseguia esquecer as palavras de Charlot. Será que ela tinha razão? Será que ele era realmente tão pessimista assim nos seus poemas? Ele realmente pensou nos livros que ele já tinha escrito, né? Olha só o que foi que ele escreveu. A cenoura murcha, a horta por trás das grades, de olhos vermelhos. Escreveu um pé de coelho azarado e infeliz Páscoa. Ficou cheio de dúvidas, preocupado. Realmente, esses textos desses livros não estão bons, não. Pegou a carta do lixo, desamassou, leu e releu umas 15 vezes. Pensando bem, aquela sinceridade dela até que era bacana. A gente confia mais nas pessoas que falam a verdade pra gente. Ele guardou a carta amarrotada na gaveta da escrivaninha. Felpo levou um bom tempo para esquecer aquele assunto. Ficou aqui, ó, na sua cabecinha. E quando conseguiu, chegou mais um envelope lilás. E ele já sabia que era de Charlot. E leu a carta. Rodonópolis, 3 de maio. Prezado poeta, como o senhor não me respondeu, eu estou escrevendo novamente. Sabe aquele seu poema, o do passarinho na gaiola?
Sinceramente, achei que nesse aí falta um pouco de liberdade, de alegria, de animação. Veja, vou tentar lhe explicar a minha ideia. E o seu poema, o senhor escreveu assim: olha só. Uma xícara tem asa, passarinho também. Uma xícara tem sorte, passarinho não tem. Uma casa tem canto, passarinho também. Uma casa tem planta, passarinho não tem. O avião tem um bico, passarinho também. O avião tem um céu, passarinho não tem. Aí eu tomei a liberdade, senhor poeta, de reescrever o seu poema. E vamos ver como é que ficou. Será que você vai gostar? Então vamos ler aí. Passarinho sem gaiola. O cachorro tem osso, passarinho também. A janela tem grade, passarinho não tem. A cadeira tem pernas, passarinho também. Uma lebre tem dentes, passarinho não tem. Frigideira tem ovos, passarinho também. Uma toca tem dono, passarinho não tem. O senhor não acha que ficou mais interessante? Que o passarinho ficou bem mais solto e feliz? Um abraço, Charlot. Quem planta ovo, colhe passarinho. Lembre-se disso. Quem planta ovo, colhe passarinho, ficou pensando o poeta. Aquela Charlot era uma maluca mesmo. Ela tinha tido a ousadia de reescrever o seu poema e ainda dizia que ele não tinha imaginação. Agora ela tinha exagerado mesmo. Felpo ficou tão chateado, tão sem graça, ele ficou indignado, indignadíssimo. E respondeu na mesma hora para Charlot. Charlot, você está redondamente enganada ao meu respeito. Eu tenho muita imaginação, viu? Você nem desconfia quanta. Olha só como é que eu imagino você. Barriga estufada, orelhas peludas, nariz de batata, bigode caído. Felpo Filfa, um poeta cheio de imaginação. Rapidópolis, 5/5. Assim que acabou de escrever a carta, Felpo saiu e pôs a carta nos correios. Voltou para casa todo satisfeito. Dei o troco para ela. Tinha dado uma resposta merecida para aquela orelhuda atrevida. Meia hora depois, porém, a sua orelha direita começou a tremer. Será que devia ter respondido daquele jeito? Leu de novo a versão para o poema do passarinho. O resultado não estava tão mal assim, né? Ele tinha que admitir que a Charlot possuía um certo talento para escrever o que tinha e que tinha até um certo senso de humor. Ela era um pouco divertida. Será que ela escrevia os seus próprios poemas? E qual seria a opinião dela sobre o seu último livro, O Ovo Chocado? Felpo passou dias e dias se fazendo perguntas, mas não soube responder nenhuma sequer. Até que, depois de uma semana, chegou um telegrama. 12/5. Rapidópolis. Poeta. Se você acha que sou assim, venha conferir, venha tomar um café, venha tomar um chá e com bolo de cenoura aqui na minha toca. Você pode marcar o dia. O pior cego é aquele que não quer ver a sua própria imaginação. Charlot. Então, Charlot respondeu a carta do Felpo. E aí o Felpo já ficou assim, pensando, né? Se ele realmente poderia mudar. Diante do convite ousado, a orelha direita de Felpo começou a tremer. Ele ficou muito nervoso e a orelha tremia, tremia, tremia. Ele ficou muito nervoso mesmo. Não sabia o que era pior. Sair da toca, dizer a ela que tinha gostado dos seus poemas, tomar chá com uma desconhecida ou comer bolo de cenoura que ele detestava. Felpo não sabia o que fazer. Ficou tão confuso que teve uma crise de orelite aguda, tremulosa. As duas começaram a tremer. Pegou a caixa de remédios, onde tinha todo tipo de coisa para orelite. Procurou o vidro de Destremil, um xarope para
orelhas descontroladas. Leu a bula 3 vezes. Ele tinha pavor de efeitos colaterais. Felpo tomou 2 colheradas do xarope e foi se deitar. Ele resolve escrever para Charlot. Charlot, gostei muito de sua sinceridade. Eu também quero ser sincero como você é, e por isso que vou lhe dizer logo que tenho muitos defeitos, grandes e enormes, dizendo o seguinte. Rodonópolis, 23 de maio. Poeta, fiquei muito comovida com a sua carta. Felpo, querido, eu gosto de orelhas diferentes. Eu acho um charme interessante um coelho ter orelhas diferentes. Principalmente você, que é um poeta. Devia se orgulhar de ser assim, tão especial. Foi lindo e corajoso você confessar que tem uma alma de tartaruga. Afinal, elas são cheias de sabedoria, Felpo. Já imaginou se você fosse um coelho com alma de urubu? Lembra daquele ditado que diz: urubu infeliz, quando cai de costas, quebra o nariz? Isso sim seria muito azar. Bem, Felpo, agora admiro não só os seus poemas, mas também a sua pessoa. Quando você quiser tomar chá comigo, será muito bem-vindo. Adoro cozinhar e ficarei curiosa em conhecer os bolinhos de chocolate da sua avó. Você poderia me mandar a receita? Beijos, Charlot. Felpo leu a carta de Charlot. Sentiu a orelha esquerda tremer. Fazia muito tempo que isso não acontecia. A direita tremia quando ele estava nervoso. Com isso, ele estava acostumado. Mas a esquerda só tremia quando ele estava feliz. E isso já era bem mais raro. O coelho procurou um espelho, revirou a casa toda até achar um velho perdido no fundo de uma gaveta. Faz cara de poeta e observou-se. Até que eu não estou nada mal. Depois passou pela cozinha, apanhou o caderno de receitas, sentou-se na escrivaninha e escreveu. Charlot, estou enviando a receita da minha avó, bolinho de chocolate. Ingredientes, meia lata de leite condensado, 150 gramas de farinha láctea, 100 gramas de chocolate em pó. Modo de preparar, misture o chocolate com leite condensado e depois com a farinha láctea. Amasse com as mãos e espere um pouco até a massa endurecer. Faça bolinhas de tamanho médio. Depois é só saborear. Espero que você goste tanto quanto eu. Você também escreve poemas? Beijos. Felpo Filfa, 27/5. Depois, Felpo foi correndo para colocar a carta no correio. Voltou feliz da vida. Meia hora depois, porém, ficou muito nervoso. Ele tinha esquecido de dizer uma porção de coisas que gostaria de ter dito para Charlot. Durante a semana, ele fez uma lista com os assuntos que não queria esquecer na carta seguinte. Agradeceu o convite e explicar outra vez que vou levar mais de um ano para talvez aceitá-lo. 2. Mandar uma história um pouco esquisita. 3. Pedir para ela mandar um retrato. 4. Perguntar se ela coleciona provérbios. E 5. Perguntar se ela tem namorado. Diariamente, ele conferia se tinha alguma carta de Charlot. Finalmente, num dia de muita chuva, chegou um cartão postal todo manchado. O cartão postal dizia o seguinte: Fio, venha logo, engoli, piano, ajuda. Felpo, quando leu essas terríveis palavras, não pensou em mais nada. Olhou o endereço de Charlot, saiu correndo debaixo da chuva, sem capa, sem guarda-chuva e sem nada. A sorte é que ela não morava tão longe dali. Correu o mais rápido que pôde. Imaginou que ela deveria estar muito engasgada, passando mal, precisando urgente de sua ajuda. Imagina uma pessoa engolir um piano. Nesse momento, ela já tinha morrido. Ele, Felpo, Juan, Rolhas, Filva, o poeta estava lá para salvá-la de um trágico fim. Chegou como um furacão, entrou sem bater, quase derrubando a porta. Estava todo enlameado, todo sujo, imundo e sem fôlego, de chinelo e bermuda, todo rasgado. Atropelou uma cadeira e se estatelou, esborrachando-se nos pés da mesa, onde Charlot estava sentada.
no caso, no sofá. Lá debaixo do chão, ele olhou para cima. Charlot? Aí Charlot disse: Felpo! Ela estava com um creme verde nas axilas e nas canelas, e um creme cinza nas sobrancelhas e nas orelhas. Charlot estava tingindo os pelos e fazendo depilação. Vestia uma camiseta furada, suja de tinta. Ela correu para esconder-se atrás do sofá. O que Felpo iria achar dela? Uma coelha horrorosa, relaxada e mal vestida. Fiquei sabendo que ela atingia os pelos e depilava as canelas. Gritou de lá de trás: Felpo, você veio sem me avisar. Hã? Eu recebi um cartão postal seu pedindo socorro. Você não engoliu um piano? E aí eu vim salvá-la. Veja o que está escrito aqui. Felpo esticou para ela o cartão postal todo molhado e ela o apanhou. Depois de um certo silêncio, a Charlot teve um acesso de riso tão forte que não conseguia se conter. Esquecendo-se dos cremes, saiu de trás do sofá. Felpo ficou pálido. Havia algo de errado. Ela não tinha engolido um piano. Ele tinha entrado na casa dela como um louco insano. Ela devia pensar que ele era um maluco. Crise total. A orelha tremia, tremia e tremia. Preparou-se para fugir, mas Charlot puxou ele pelo braço. Agarrou ele pelo braço, tirou o aparelho de dentes na frente dele mesmo e explicou, com lágrimas nos olhos de tanto rir, que a água da chuva havia borrado algumas palavras e a mensagem tinha ficado completamente diferente da original. Então, a original era essa: espero que você venha tomar chá comigo, que seja logo. Fiz a receita da sua avó e adorei. Praticamente engoli os bolinhos de chocolate de uma vez só. Eu escrevo poemas, mas só de vez em quando. Na verdade, toco piano e componho canções. E se algum dia você vier tomar chá comigo, espero que possa me ajudar a escrever versos para as minhas melodias. Felpo Filfa, ao ouvir aquilo, também teve um acesso de riso. Ficaram os dois gargalhando por um bom tempo, torcendo-se de rir, porque houve, gente, um engano aí, né? Naquele dia não teve nem chá nem bolinho, mas no dia seguinte teve. Ele veio todo arrumado e perfumado, e ela então estava chique, chiquérrima. O poeta saiu da toca diversas vezes para visitar Charlot. Depois de muitos chás, muitos bolinhos de chocolate e muitos poemas, ele começou a se sentir em casa na toca de Charlot. Um dia, juntaram seus talentos e fizeram uma canção. Eles resolveram fazer a canção da orelha curta e da orelha longa do Felpo. No outro dia, Felpo levou de presente para Charlot um conto que tinha sido escrito especialmente para ela. 2 coelhos numa caixa d'água só. Quando Charlot acabou de ler, estava emocionada, com lágrimas nos olhos. Ela deu um beijo em Felpo e pediu ele em casamento. Na hora que ele desmaiou e teve uma crise de orelhite tremulosa, pavorosa na orelha esquerda, de tanta felicidade. Depois da crise, ele se deu em casamento para Charlot com muito amor. E eles dois foram felizes para sempre. Gente, é muito legal essa história, é muito engraçada, né? E dessa história aí, o que a gente pode tirar rapidamente interpretando o texto, né? Que o Felpo, como ele sofreu tanto bullying, ele era tanto apelidado na escola, que ele, quando ele foi ficando adolescente, jovem, depois adulto, ele não saiu mais de casa. E para que as pessoas não olhassem ele escreveu os livros, né? Publicava os livros dele. Ele também não queria que ninguém conhecesse ele, porque ele se achava feio.
Então, às vezes, a gente tem um defeito e a gente pensa que ninguém vai aceitar a gente porque a gente tem esse defeito. Mas nós não somos perfeitos. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. Nós temos defeitos, nós temos também qualidades. E a qualidade do Felpo era que ele escrevia, ele era uma pessoa altamente talentosa. Todos nós temos talentos. E não é porque a gente tem um defeito que a gente vai ficar triste, isolado, e vai pensar que o mundo acabou, que ninguém gosta da gente. Vocês entenderam? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Que todos nós temos defeitos e que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Tá? E que as pessoas têm que aceitar a gente do jeito também que a gente é. E sempre vai haver uma pessoa que vai amar a gente de verdade e vai aceitar a gente do jeitinho que a gente é. Com orelha curta, com orelha comprida, sem perna, sem braço, não é? Na cadeira de rodas, especial, mas a gente sempre vai ter uma pessoa que vai amar a gente de verdade, tá bom? E a Eva Funari? A Eva Funari, gente, ela gostava de escrever muitos poemas, é autora. E ela gosta muito de escrever histórias para crianças. Ela gosta muito de escrever história para crianças, tá? A Eva Funari, ela não é brasileira de nascença. Ela nasceu em Roma no ano de 1948. E aí ela veio para São Paulo muito pequena. Então, gente, desde criança, a Eva, Funari, ela sempre gostava de desenhar e escrever. Ela rabiscava o tempo inteiro. Na adolescência, ela fez curso para aprimorar o seu desenho e sua escrita, e mais tarde ela estudou arquitetura, olha que legal, na Universidade de São Paulo. Concluiu a sua graduação com estudos sobre livros ilustrados sem texto. Então, ela ilustrava os livros, aqueles livros que não tem texto, para aquelas crianças que ainda não sabem ler. Então, elas vão inventar as histórias elas mesmas, olhando a ilustração e formando a sua história. E depois, de formada, foi lecionar no Museu de Arte Lazar Segal, lá em São Paulo. Que legal. Eva Funari vive dividida em dois mundos. Um é o mesmo que o nosso, de supermercado, contas para pagar e e-mails para responder. O outro é um mundo imaginário, onde pululam personagens carismáticos, engraçados e ligeiramente melancólicos. Figuras como o coelho poeta Felpo Filva, o inventor acidental Lolo Barnabé e a bruxinha Zuzu. Depois eu vou trazer essas histórias aqui também para contar com vocês. Para vocês. O tempo inteiro, surpresa com os estranhos poderes de uma varinha mágica. Tá? Então, ela já escreveu, gente, mais de 60 livros, tá? E ela ganhou muitos prêmios com esses livros que ela escreveu. Então, falar em escrever, vocês viram aí que no texto tem algumas palavras que vocês não conhecem. Por exemplo, Correios vocês conhecem, né? Sempre eles chegam na casa da gente entregando as encomendas, cartas, etc. Mas vocês nunca ouviram falar em máquina de escrever. Houve uma época que não existia o celular, o smartphone, e os tablets e os notebooks, né? E nem os computadores grandes. Existia, gente, a questão da máquina de escrever. Tem escritores atualmente que eles preferem a máquina de escrever, mas outros não, já preferem escrever mesmo nos programas do computador, né, o Word, que lá mesmo ele vai corrigindo algumas palavras que estão escritas erradas, certo? Então, nessa época, as pessoas escreviam na máquina de escrever. Outra coisa aí que vocês não observaram, que é importante a gente falar, que é a questão das cartas, gente. Antigamente, quando não tinha o WhatsApp, não tinha o e-mail para a gente escrever para as pessoas, né, mandar um recado e dizer que a gente estava com saudade, dizer como a gente estava passando, existia a carta. Então, quando a gente queria se comunicar
com outras pessoas, a gente escrevia, mandava cartão postal daquela cidade onde a gente estava. Quando a gente viajava, mandava cartão postal da cidade onde a gente estava. E hoje é tudo mais rápido, claro, né? Porque com o WhatsApp, você tira uma selfie, se você for viajar para Barreirinhas, digamos assim, um exemplo, você tira uma selfie em menos de um segundo. Se você tiver um grupo da família, todo mundo já vai saber onde você está. Você vai publicar no seu status do WhatsApp, você vai publicar no Instagram, você vai publicar no Facebook, e todo mundo vai saber onde você está, e você vai se comunicar instantaneamente com milhões de pessoas, com várias pessoas. E nessa época aqui, que passa essa história que a Eva Funari vai escrever, é da época, né? Que a gente se comunicava através da carta, também resgatando essa questão de se escrever carta para as pessoas. No Natal, a gente mandava cartões de Natal para as pessoas, né? E na véspera do Natal, antes do Natal, chegavam os cartões de Natal na casa. Então era muito gratificante, assim, a gente se sentia muito especial para aquela pessoa. Não significa dizer que hoje também a gente não se sinta especial, mas hoje as mensagens são muito mais rápidas. Por exemplo, no WhatsApp você vai dizer: oi, tudo bem, como tá? Tá. Manda a mensagem de áudio e pronto, acabou. E com a carta, não. Às vezes as pessoas escreviam 2 páginas, 3 páginas, contando como elas estavam naquela cidade, naquele país onde elas se encontravam, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa história. Na próxima semana, a gente já vai falar de um outro